Ó, aqui eu sugiro entender o mecanismo para mexer nele, tá? Então, a princípio, essa haste que fica escondida internamente, tá? Ele fica debaixo desses 4 parafusos, fica aqui. Na montagem, no vídeo de montagem desse mecanismo, eu vou explicar melhor, tá? Mas o funcionamento aqui é o seguinte. Essa parte é o que faz a ligação da frente com a traseira. Por exemplo, aqui ele é ligado nesse mecanismo da frente, que ele, quando ele se movimenta, tá? Devido à articulação dele, isso daqui vai estar travado nessa parte. Então essa parte é parafusada. E devido ser parafusado, é exatamente enquanto movimenta essa parte junto com a haste que a primeira lâmina levanta e que faz a última levantar. Então essa parte aqui é por estar fixa, essa outra tá fixa. Então quando ela se movimenta, ela faz isso, ó, tá? Só que aí no movimento mais correto aqui, não igual na minha mão, né? Então ele se desloca e faz todo esse movimento. Então ela vai estar aqui. E quando ele se movimenta, automaticamente esse fundo que está travado, ele também se movimenta. E que, por sinal, faz com que essa parte aqui levante a última lâmina. Então é ela que faz todo esse movimento aqui, ó, para fazer isso daqui, ó. Não exatamente assim, né? Mas mais ou menos isso. Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó, de levantar. Imagina que isso daqui vai estar fixo. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Então esse é o movimento correto. Então quando a primeira lâmina levanta, a última também tem que levantar. Por isso da importância desse mecanismo todo tá funcionando, tá? Então aí, o que faz isso se mexer? É a ponteira. Então a ponteira, ela vai acoplar e desacoplar. Ela começa, na realidade, desacoplando. Importância também é esse T. Por isso que o sistema, o quanto mais limpo possível, ele vai funcionar melhor. Então isso daqui é assim. Ele vai estar aqui, deixa eu ver. Só que assim. Tava pensando no outro lado, mas esse lado aqui só de referência é o lado do passageiro, tá? Então ele faz isso daqui, ó. Ó o T encaixado, ó. E a parte que sempre quebra, essa daqui, ó. Por isso que o teto não fechou, tem que fazer o que eu já expliquei no vídeo anterior sobre teto solar. Nunca fazer aquele tal do reset emergencial lá que segura a opção 0 lá e 5 segundos, porque vai quebrar. No meu último vídeo mesmo eu mostro o que eu fiz e não quebrou nada. Depois eu vou mostrar o que aconteceu para ele dar problema, tá? Então essa peça ela vai desacoplar. Quando ela desacoplar, o T vai fazer isso daqui, ó. Ó, o T ia estar aqui, quer ver? Que desencaixou do meu dedo. Então tá aqui. Ó, o T tá dentro do cabo. Então quando o motor forçar a abertura, ele vai desacoplar. Essa peça aqui vai baixar. Quando ela baixar, ele vai entrar nesse buraco aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ter que dar acender a luz. Ó. Esse primeiro T entra aqui, ó.
por dentro ele tum, enquanto o segundo T vai estar aqui. E quando o cabo acoplar na outra peça que tem o T, esse T desacopla e todo o carrinho movimenta. Por isso da importância de não estar quebrado, do T ser um T que não esteja gasto. Se tiver muito gasto, pode estar atrapalhando. Desse mecanismo tá fazendo esse movimento. Então, assim, na hora de encaixar, ele não encaixa errado. Só que tem que inspecionar para ver se tudo tá certinho. Aqui é só uma explicação mais ou menos de como funciona, para entender a importância. Então, desacoplou. Quando o cabo desacopla, ele entra nessa peça aqui, ó. Essa peça aí, ela vai estar nessa segunda, nesse segundo buraco. Então, o T, ele vai estar lá, travadinho. Dessa forma. Aí o cabo, deixa eu ver onde que encaixa, acho que é aqui. Não. Deixa eu só me situar. Vai estar aqui assim. Assim. Aqui. Então, quando essa peça vai estar paradinha, aí desacoplou, ele vai passar, ele vai entrar e vai fazer isso aqui, ó. Aí ele leva o cabo junto, tá? Então, quando ele começa a levar, através desse primeiro carrinho que vai estar aqui assim, aí na frente desse vai ter outra peça aqui, né? Essa peça é para não deixar essa outra peça que fica interna desmontar do carrinho, tá? Então ele também tem um patinho, cada um fala de um jeito, né? E ele vai arrastando tudo, tá? Enquanto isso, os outros carrinhos que tá um acoplado no outro, vai indo junto. Então esse é o mecanismo. E esse daqui é tipo de um limitador que vai deixar aí num certo ponto. Então sem ele, isso daqui ia livre. Mas com ele não. Tem o limite de percurso dessa... Olha lá, dessa outra chapa aqui, dessa barra de alumínio, né? Então isso aqui é como se fosse um limitador mesmo, né? Então esse é o funcionamento. Então aí quando o cabo puxa, ele faz todo o movimento inverso, tá? Mas onde que normalmente é os problemas aqui? Ponta de cabo principalmente quando... Essa é a original. Então a prensagem dela é perfeita. Não tem folga. O problema é quando troca o cabo. Por algum motivo quebrou. Aí trocou essa ponta. Aí o cara prensou lá, mas se der folga de um lado só, se der dos dois lados, beleza, mas se der folga de um lado só, quando tá com a lâmina de vidro em cima de todo esse mecanismo, ele vai trabalhar meio que forçando errado. Então, um lado vai sair primeiro e o outro vai demorar a sair. Por isso que isso daqui nunca pode ter folga. Se tiver folga, pode ter certeza que no fechamento, o teto não fechou, no fechamento emergencial, essa ponta vai quebrar e pode danificar mais coisa. Normalmente leva a frontal junto, tá? Mas por isso que tem que ter cuidado. Não pode ter folga nisso. Essa outra parte, esse mecanismo tem que estar funcionando. Esses T's de preferência sempre impecáveis, tá? E mesma coisa esse outro T. E essa traseira. Essa traseira ela tem que estar funcionando. Normalmente não dá problema na traseira. É tudo por culpa lá na frente, tá? Mas essa traseira tem que estar
de olho nessa peça aqui, se tá levantando, se não tá. Então, normalmente, quando tá com problema aqui, é alguma coisa aqui na frente, tá? Mas tem que tirar, limpar e inspecionar. E o problema maior aqui, que pra mim é um erro de projeto, é essa frontal. Essa frontal minha tá boa. Tá boa mesmo, assim. Ela não foi muito judiada, mas aqui, ó. Aqui é marca de cabo saindo fora. Aí tem que fazer alguma coisa pro cabo não sair. Então tem marca aqui. Tem marca aqui, o cabo querendo sair. Aqui, ó. Aqui eu tinha feito um esqueminha. Então assim, eu mexi nesse teto numa época que não tinha vídeo no YouTube. Foi lá em 2000, a última vez, 2011. Não tinha vídeo no YouTube, não encontrava peça praticamente. Então a primeira vez que eu mexi, ficou bom, mas em pouco tempo ele não funcionou direito por conta de um T, que na época estava bem gasto. E eu não encontrei o T, então eu tive que pagar para um cara que arrumava, porque ele não vendia, ele arrumava. Então ele não vendia, então eu tive que pagar para o cara trocar o T. Aí o cara também aproveitou, condenou minha ponta de cabo que nem tava ruim. Aí colocou uma nova lá, prensada. E em 1 ano e meio deu folga na ponta. Deu folga na ponta do cabo. Aí deu uma folga grande. Aí eu fui lá, eu mesmo desmontei, refiz a ponta e durou 14 anos, né? E agora, na realidade, eu tive que mexer por conta do outro lado que desmontou isso daqui. Essa parte ela desmontou. Excesso de sujeira. E também aqui tinha dado a folga de menos de 1 milímetro, mais o suficiente para provavelmente ocasionar isso daqui, tá? Mas eu já tinha os cabos originais, eu vou voltar aos originais, que já é prensado de fábrica, então não corre esse risco. E aqui, um problema grande, vou até inverter aqui. Essa frontal, ela é complicada. Primeiro, ela faz curva. Então, o motor que fica aqui, ele trabalha assim, ó. Enquanto empurra um cabo, puxa o outro. Então, por isso que tudo tem que estar perfeito, o funcionamento das duas ponteiras. Só que, se fosse uma coisa reta, se o motor tivesse posicionado aqui e reto, é uma coisa. Mas aí ele faz uma curva e faz outra curva para baixo. Então é onde tende a sair fora, por isso que tá aqui comido, ó. Porque o cabo, ele tende a querer sair fora, tá? Em outra parte não tem isso. É só nesse trecho e nesse trecho também. Aqui eu não sei se de puxar, provavelmente é na hora de puxar, ele faz isso. Então, qual que seria o correto a frontal? Ser igual a traseira. A traseira, o motor fica numa parte, ó, dentro de um compartimento de metal, que dificilmente vai correr esse risco. Acho que aqui não é assim, deve ser assim, deixa eu ver. Aqui é assim mesmo. Agora por que tá tortinho? Bom, mas depois eu vejo. Não sei se isso daqui entortou. Depois eu vejo certinho isso aqui. Mas assim, tinha que estar dentro de um compartimento de metal. E onde que também ajuda esse plástico, ele normalmente ele quebra esse lado, que é o que empurra aqui também, ó. Então normalmente ele quebra esse lado. Então o certo era ter sido um outro mecanismo, não dessa forma, de preferência o conduíte até o local, igual a parte traseira que entra num compartimento de metal. Mas infelizmente não é assim, né? E vamos que vamos. Então o funcionamento do teto é mais ou menos isso. É complicado explicar manualmente assim, porque tem que segurar um monte de peça, mas entendendo mais ou menos que a frente trabalha com a traseira, na montagem e desmontagem é bem tranquilo, tá? Porque aí você vê se tá certo, se tá errado, se tá acoplando, desacoplando. Então tem que ter essa ciência antes de sair montando no carro. Beleza? Vai ter vídeo depois do mecanismo sendo montado.
E vamos que vamos. Se curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal para dar uma moral, beleza? Um abraço, até a próxima.